Querido irmão, querida irmã, pela graça do Santo Batismo, hoje iniciaremos nosso estudo sobre os pecados capitais. Você sabe quantos e quais são os pecados capitais? Por que tem esse nome? O que é Saligipe e o que tem a ver com os pecados capitais? Para entendermos melhor, podemos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica em seu número 1866, que nos diz: são chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. O termo capital significa cabeça, especialmente no sentido de origem, fonte. Tem esse nome porque são vícios que, se não forem dominados, poderão dar origem a pecados mais graves. São fontes de pecados maiores. Ao longo deste estudo, certamente entenderemos melhor cada um desses pecados e o que poderão exercer em nossa vida. O pecado acontece quando substituímos a vontade de Deus pelas nossas próprias vontades, quando tiramos Deus do centro de nossa vida, quando achamos que tudo deve estar girando em torno de nós, como se fôssemos o que há de mais importante no universo. Certamente todos nós nos identificamos com alguns desses vícios ou pecados capitais. Se não cuidarmos de curá-los enquanto há tempo, podem se transformar em pecados mortais, destruindo nosso relacionamento amoroso com Deus e com os irmãos. A Igreja nos ensina que são 7 os pecados capitais. Certamente você sabe quais são eles, ou talvez não se lembre, se faz tempo que já fez sua preparação catequética ou não leu recentemente sobre o assunto. Para me ajudar a lembrar o nome de cada um deles, criei uma sigla que poderá ajudar também a você. Saligipe é a palavra formada pelas iniciais dos 7 pecados capitais. Vejamos: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Essa lista foi proposta por São Tomás de Aquino no século XIII e é adotada pela Igreja atualmente. Com quais desses pecados ou vícios eu mais me identifico? Quais deles são mais difíceis de controlar no meu dia a dia? Você também pode criar uma frase com as mesmas iniciais para ajudá-lo a lembrar dessa lista. Por exemplo, sem amor, logo iremos gerar inúmeros pecados. Que tal você colocar nos comentários deste vídeo sua frase lembrete? Fica a sugestão. Há diversos sites e livros de escritores católicos, médicos e especialistas que podemos consultar para conhecermos melhor o assunto. Dependendo do nosso grau de envolvimento com esses pecados, podemos e devemos buscar ajuda, mesmo que pensemos tratar-se de coisas sem importância. Nesse caso, devemos conversar com um sacerdote, buscando uma direção para a nossa vida. Ele poderá sugerir ou orientar a procura de uma ajuda profissional, antes que esses pecados façam mal à saúde e à convivência na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Entre os pecados capitais, principalmente a luxúria e a gula, afetam também nosso corpo. Mas todos eles, com maior ou menor intensidade, afetam nossa mente e nossa paz interior. Desviam nossa atenção para coisas que julgamos ser mais importantes do que realmente são. Por exemplo, muitas vezes damos mais valor ao que pensam de nós do que fazendo tudo para sermos pessoas melhores. A cada semana quero apresentar não só cada um dos pecados capitais, como também as consequências que estes podem nos causar e como podemos combatê-los. Proponho a você que caminhemos juntos para o melhor entendimento daquilo que nos afeta, como num exame médico de rotina. Conhecer o inimigo é a melhor forma de combatê-lo. Os pecados capitais podem se transformar em doença grave, que, se não for combatida no início, nos levará à morte espiritual. Juntos façamos uma séria avaliação da nossa vida, pesquisando
lendo e conhecendo quais desses inimigos podem estar dentro de nós, e peçamos ao Senhor que nos livre de todo o mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.